Vou fazer 3 movimentos, então. Como aqui também é uma maneira de me apresentar, então eu vou fazer uma canção do poeta Esquema Novo. Para quem não ouviu, sentir vontade de ouvir. Vou fazer um poema do Naufrágio ao Mergulho, para quem não comprou, tem vontade de comprar. E vou fazer algumas partes do Lacuna, que ninguém viu, porque eu não fiz ainda. A terra onde eu piso foi ancestral quem pisou. Se eu vou e aterrizo foi alguém quem me soprou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, Maya Angelou anunciou. E eu guardei os seus escritos e de tantas outras que antes de mim escrita se tornou. Martim tinha um sonho e eu tenho também, e tenho a consciência, sou o sonho de alguém. Semente preta que oi assoprou, que em terra seca teimou e germinou. Raiz fincada, ruim de arrancar. Eu sou o plano que deu errado, um genocídio em curso promovido pelo Estado. Eu sou seu plano que deu errado. Meu conhecimento ancestral não pode ser ceifado. Respeitar o passado é fundamento. Minha palavra não se apaga, mas caminha com o vento. E eu sou o templo que se ergue lento, revide alento de tempos em tempos. Respeitar o passado é fundamento. Minha palavra não se apaga, mas caminha com o vento. E eu sou o templo que se ergue lento, revide alento de tempos em tempos, em tempos, em tempos. E esse é o segundo movimento, então. Blue. Eu não sei nadar. É o que dizem meus pés, minha cabeça, meu pulmão, minha mão, meu coração. Parece que não saber nadar me faz não caber, duvidar, temer. E ainda assim eu sinto que tá tudo pra mim. E de tanto não nadar me acostumei com o chão, nado na contramão, contradição. Eu, baleia em bipedia, preta, mas a comunicação é blue. Possuo todos os segredos do mundo na minha boca, minha palavra doce encantaria, a baleia canta todo dia. Possuo todos os segredos do mundo na minha boca, minha palavra doce encantaria, a baleia canta todo dia. Possuo todos os segredos do mundo na minha boca, minha palavra doce encantaria, a baleia canta. Ouviu? Só baleias outras entenderiam. Eu sou a maior da minha espécie, 1,67 m. Sei que meu tamanho e negrura assustam, mas só encantaria. Mandinga feita no espiráculo, com força de pedra mordida, egé na fronte, quartinha farta. Você não entenderia. Nadar na palha, olhar o céu através do amianto, em toda a água, beber do oceano. Você não entenderia o poder da frase: essa é minha. Essa é minha. Nunca ter escutado e saber como Alá, e saber como ir lá. Se pronuncia, oruncó sonhado, magia, profecia. Você não entenderia, 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 você não entenderia como é não saber nadar e nadar todo dia.
Só para contextualizar rapidamente, do naufrágio ao mergulho, ou poemas de iniciação, são poemas que eu fiz dentro do quartinho de santo. Eu iniciei para Iemanjá em 2022, e das pouquíssimas coisas que eu podia levar para o quarto de santo foi um caderno e uma caneta. Então, todos os poemas que tem aqui, eles foram escritos sobre o calor de uma vela que aquece uma ori, foi escrito com uma quartinha cheia, foi escrito com todos os fundamentos que podem ser realizados e executados durante 21 dias no quarto de santo. Aí agora essa parte a gente vai ver se funciona, tá? Esse aqui é o Lacuna, que é a premiação que eu falei na mesa. Então foi uma publicação bem pequena que aconteceu em Portugal, mas eu ganhei pouquíssimos exemplares. Vamos lá. Este é um solo que pode ser feito por uma ou 3 mulheres pretas, escuras e gordas, sem deixar de ser um solo tecido e um solo de tecido escuro e feminino. Um solo que gargalha na encruzilhada e abre a boca do tamanho do mundo para dizer. Um solo de nome secreto que se apresenta Lacuna, mas sua alcunha ainda permanece secreta. Afinal, só quem leva ao buraco sabe o nome próprio. Um século dividido em 7 semanas para se saber, o nome ainda permanece secreto. 1 ou 3 mulheres, porque esse texto fala sobre a quase impossibilidade de ser par, e 3 ou 1 já é alguma coisa, mas nos coloca mais perto das que estão aqui, mas já se foram. Eu queria que fôssemos 7, mas 7 talvez fosse pedir demais a vocês. Então, distribuam no palco 1, 2 ou 3 pedestais com microfones. Um para eu, um para ela, outro para nós. Esse texto foi escrito para atrizes, mas principalmente feito para poetas. Espaço vazio, real ou imaginário, falta. Segundo o dicionário, esse é o significado de lacuna. Previsível uma atriz negra iniciar um solo assim, se explicando. Talvez. Mas quando eu busquei o sentido da palavra usada para justificar, dar nome a isso que já foi solo, conserva e outros, a palavra real que aparece na definição saltou e fixou. Lacuna. A branquitude acumula enquanto nos... E conversando com um amigo, ele disse que a vantagem de ter uma lacuna é a chance de preenchê-la como quisermos. Não parece, mas tudo isso é... Aqui não repousa compromissos cronológicos ou estéticos, só... E sendo... Me debrucei para escrever algo para minha avó, para que o mundo não se esqueça de mim como fez questão de esquecê-la. Escrevo para rememorá-la enquanto me lembro... Egoísta, a lembrança e eu precisei... Para entender que é na água e no sal que nos... Eu, ela e toda e qualquer memória. Spoken para eu. Quem é? Quem é que pode falar por mim, de nós, só eu, só eu? Quem não me lembro de mim, e por não me lembrar, posso reinventar o que só eu sei de eu, nós. Não somos qualidades diferentes, facetas outras latentes, nós somos eu. Aquilo que eu refutei e me alcançou, o que eu não sonhei e me acordou, convoco todas as outras de mim para despreencher buracos, para ser o oco, o inexato. Tudo que tem aqui sou eu. E eu sou tudo, e tudo é pouco, é baixo, é rouco. Eu nos apresento para enfim, o centro, a ideia, o texto, o ato sou eu. E no eu me encaixo. Eu recontar a história de nomes e sobrenomes eu, de cheiros e medos eu, de partidas falidas eu, morri aqui para viver de novo e eu, vivo para sempre eu, e eu aqui também sou outra. A ideia é que eu consiga apresentar para vocês essas personagens. Então, a única coisa que eu consegui fabular, sem uma luz, sem projeção, sem todas as coisas que permeiam minha cabeça, é que, quando eu estiver para cá, vai ser voz-memória. E os demais personagens eu apresento para vocês.
Eu não sei se eu me sinto culpada. Eu acho que a importância de fazer o trabalho de ativista é justamente porque ele permite que você olhe para trás e não se considere como o único indivíduo que pode ter conseguido o que quer, mas que você é um ser que faz parte de um movimento histórico em curso. Então eu acho que é necessário, eu acho que não é necessário se sentir culpada. A primeira vez que eu ouvi esse discurso da Angela Davis, eu tive certeza que tinha um dedinho da minha avó. Tinha. A minha avó era muito amiga da Lélia. Sabe a Lélia? A Lélia Gonzalez. Se conheceram na universidade, uma história muito bonita, com todos os detalhes que ela merece, que eu esqueço. Mas a minha avó não conheceu a Davis, mas ela me falou da Angela como se estivesse lá, desde a primeira vez. Ela falava dos Black Panthers com detalhe, como se estivesse lá, desde a fundação. Eu acho que muito do discurso da Angela Davis é pautado na Lélia, e ela mesma já falou da contribuição da Lélia no pensamento dela. E aí que entra a minha avó. Parte do pensamento da Lélia surgiram na mesa da cozinha dela, ainda jovens, confabulando o futuro. Minha avó, que preparava sempre uma boa para elas, com um chazinho de anis estrelado, que Lélia amava muito esse chá e essa broa. E que a sua amiga, ela sempre me dizia que a sua amiga era muito boa de discurso e ruim de cozinha. E que nem todo mundo era afortunada como ela, boa de panela e cabeça, convencida. Minha avó era muito convencida e eu só queria uma avó tradicional, com penteadeira, cheirinho de talco, perfume envelhecido, amarelado, uma avó ranzinza com ditados, profecias, que acolhe preguiças e aninha, uma avó que mima, que estraga, toda avó mente, e eu queria que minha avó mentisse. Mas ela não mentia nunca. Tudo que ela falava era verdade. Para ela não mentia no que dizia, ela acreditava. Se você tivesse uma maneira de voltar ao passado, aonde você voltaria? Resetaria algo? Acho que eu voltaria aonde o outro perdeu e ao invés de se permitir ser escravizado, eu sopraria no seu ouvido: mate tudo que te embranquece agora e não conseguir. E se não conseguir, se mate, mande os demais se matarem também. Eu evitaria o surgimento da palavra escravidão em qualquer variante dela. Eu voltaria todos os dias em que minha avó não me abraçou, não me abençoou, não me desejou boa sorte. Mas a questão é como chegar lá. Você chega lá pelo confronto e pela violência? Era essa a pergunta que você estava falando? Sim. Ok, a minha avó diria isso se ela fosse a Angela Davis, mas ela não foi a Angela Davis. Ela foi menos, ela foi um sinal de menos, uma boca incapaz de falar meu nome certo, embora me iludisse ao fingir bem saber quem eu era. O caminho de ida para a casa da minha avó era extenso e cansativo, nem morávamos tão longe, mas meu pai tinha um dom de alongar as distâncias. Seja no abraço não dado, nos ônibus errados, sempre íamos à minha avó nas folgas dele. Ele que trabalhava à noite, dormia de dia, as folgas eram o nosso momento de travessia. Minha avó morava na Vila Janisa e nós no Jardim Souza, tudo Zona Sul, mas São Paulo é professor em alongar distância. A gente pegava um ônibus perto de casa que ia até Santo Amaro e em Santo Amaro outro ônibus com uma faixa azul clarinho. Meu pai nunca ligou de andar longas lonjuras. Então virava, mexia, errava o ponto e fazia umas caminhadas que deixavam exaurida. Minha mãe, mulher nascida em Quaraci, interior da Bahia, mas como dizem nordestina, tem questões respiratórias também por mania de faxina. Sempre dizia: não aceita nada na sua avó, nada. Eu podia estar com sede que fosse, passava a visita em estado de secura. Algumas vezes bebia água na mão direto da pia. Nunca perguntei para abuso nenhum, mas algo me diz que minha falange de água também vem dali. Um rio feito para jorrar, não tem corpo de água para ofertar, já é o início do fim, ela era o fim desde o início. Sempre lambia os lábios como consentimento. Quando eu chegava com meu pai no portão da sua casa, seca, em cada visita tocávamos a campainha numa média de 10 vezes, porque ela ouvia mal e dormia bem, combinação perfeita para ignorar qualquer pessoa. Eu nunca senti amor ali, talvez porque ela não aprendera a amar. Eu digo isso enquanto me duvido, porque quando ela olhava meu pai, tinha um resquício de amor ali. Talvez ela tivesse só um tiquinho dessa coisa que eu tento explicar, só um tiquinho disso para dar, e quando diluído entre os 5 filhos, não sobrava nada para ninguém, nem para os netos, objetos, memórias, lembranças. Minha avó
Parecia não ter apego a nada. A cada visita ela doava, de livros a desodorantes, de copos a canivetes, contava histórias tristes com desapego e bonitas sem chamego. Ela imaginava e acreditava que a água estava envenenada, e que tinha gente no telhado, que crente era desalmado. A palavra que ela mais falava para mim era... Espoquém para ela. Cuidado. Cuidado, menina, não há de se arriscar. Essa vida fere a gente, evite se machucar. Cuidado. Cuidado, menina. Água mole em pedra dura, tanto bate até que tortura, secura, feiura, loucura. Uma mente que não mente é real demais. O tempo é sempre o presente, é real demais. Presentifica ausências, alicia solidões. Pela fresta não entra mais o sol, só o medo, o desejo que não se mantém segredo, é ferida, despedida, pesadelo só de ida, e finca o desejo que se mantém segredo. Eu perdi a cabeça quando não devolvi. Devolve, menina, devolve. Foi o que eu ouvi ela dizer, sem antes ela falar, antes dela partir. Cuidado, 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 cuidado. Eu não consigo contar uma linha inteira sobre essa senhora sem titubear, sem temer, sem duvidar. Do que renomeei foi que existir a fez endurecer. Uma mãe que enterra filho é um pouco mais dura porque a vida. Um dos seus filhos teve a vida atravessada, um cabo lhe atravessou verticalmente. Eu não vi. Mas imagino que a vida da minha avó foi atravessada horizontalmente. Não há sanidade que vingue, onde paira resquícios desejosos de vingança. Sem saber do futuro, nomeou o filho com o nome de guerreiro, mas o nome não lhe deu sorte em guerras. Eu nunca vi rezar, não rezar assim, do jeito que eu aprendi, ajoelhada na beira da cama. Eu nunca vi, embora ela vivesse olhando pela janela, realizando um murmúrio baixinho, resmungando, um resmungando que se completava com o sinal da cruz. Aqui, dizia ela, aqui nesse lugar nós somos carne, carne que chora, ri, carne que dança, descalça na relva. Amem isso, amem forte. Lá fora não amam a sua carne, desprezam a sua carne, não amam os seus olhos, são capazes de arrancar fora os seus olhos, como também amam a pele de suas costas. Lá eles descem um chicote nela e, meu povo, eles não amam as suas mãos, essas que eles só usam, amarram, prendem, cortam fora e deixam vazias. Amem suas mãos. Amem, amem, levantem, beijem, beijem, beijem suas mãos, toquem outros com elas, toquem uma nas outras, esfreguem nos rostos, porque eles não amam isso também. Vocês têm de amar, vocês. E não, eles não amam a sua boca. Lá fora, eles vão cuidar de quebrar a sua boca e quebrar de novo o que sai da sua boca. Eles não vão ouvir o que vocês gritam com elas, eles não ouvem. O que vocês põem nela para nutrir seu corpo, eles vão arrancar de vocês e dar no lugar o resto deles. Não, eles não amam a sua boca, vocês têm de amar. É da carne que eu estou falando aqui, a carne que precisa ser amada, pés que precisam descansar e dançar, costas que precisam de apoio, ombros que precisam de braços fortes. Estou dizendo, meu povo lá fora, escutem bem, não amam o seu pescoço sem laço e ereto, então amem seus pescoços, ponham a mão nele, agradem, alisem, endireitem bem, e todas as suas partes de dentro que eles são capazes de jogar para os porcos, vocês têm de amar. O fígado escuro, amem, 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 e o bater do coração, amem também mais que os pés, mais que os pulmões, que ainda vão te respirar ao ar livre, mais que o seu útero, guardador de vidas, e suas partes doadoras de vida. Me escutem bem, amem seu coração, porque esse é o prêmio. Sem dizer mais nada, ela se levanta então e dança com o quadril torto, e o resto do seu coração tinha a dizer enquanto os outros abriam a boca e lhe davam música. Notas longas, até a harmonia de 4 partes está perfeita para a sua carne profundamente amada. Eu sei, parece coisa do período escravagista, esse monte de órgãos, esse monte de aviso, mas isso talvez seja só uma reza feita a Jorge. Talvez sejam essas pequenas histórias que fazem a história da minha avó na minha cabeça. Eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, como aconteceu. Busco em texto que ela nunca leu sobre ela, sobre o que poderia ser só dela.
Eu não lembro de quase nada e cobro lembrança do que ainda guardo. Um dia cheguei pronta para mudar a energia da casa dela. Eu era adolescente, eu tinha lido sobre Feng Shui numa revista Capricho, uma edição ultrapassada que eu ganhara da filha da patroa da minha mãe. Munida de informações valiosas e sem credibilidade alguma, decidi mudar a cama de lugar. Colocar um espelho na frente da porta, pedi para o meu pai providenciar desinfetante, vassoura, pano de chão, lustramóveis e, por mera curiosidade, eu resolvi checar a validade. E estava tudo vencido, parecia um mal daquele imóvel, tudo vencia. Bastava entrar ali. Eu, com a validez quase em dia, abri janelas, enrolei cortina, puxei a cama e, para minha surpresa e estagnação, um monte de barata ocupou o quarto. Eu fiquei desesperada, presa na vontade de fazê-la profundamente amada. Eu, as baratas e um amor parado. Tudo isso enquanto ela ria. Um riso amarelado que parecia não reconhecer o rosto que pousara e me disse... Ela... Você coloca a cama num lugar que, se você fingir que não está vendo, elas somem. Tudo que não se vê some, Alina. No outro dia, cheguei na casa dela e tinha larvas de mosca no angu e um frango empoçado na banha. Pedi para jogar a comida fora e ela, por causa disso, você quer que eu jogue essa comida fora por causa disso? Que mania você tem de jogar tudo fora? As coisas perdem valor muito rápido para você. Por isso não vejo TV, não dou gosto de ficar abestalhada assim. Abestalhada. Ela respondeu prontamente, apontando as larvinhas. E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ela... Deixa de bestagem, Alina. E no mesmo instante, pegou a colher, retirou os bichinhos e colocou a comida para esquentar no micro-ondas. Essa máquina pode matar tudo, viu, Alina? As ondas eletromagnéticas podem matar tudo. Bicho, gente, bicho, pode matar todo mundo. Tudo, todo mundo, tudo. O mundo vai acabar em ondas. E é por isso que eu só uso 15 minutos por dia. Mais que isso, eles rastreiam a localização da minha casa, Alina. Você já sentiu fome? Ah, pois. Quem já sentiu fome esquece o luxo. Jogar comida fora é luxo. Bem aqui pousou o silêncio e observei ela esquentar um pouco de comida. Era algo entre quase morna e fria. Comeu 4 coxinhas da asa, besuntou o rosto com graxa que ficou nos dedos. E até hoje eu penso que jogar comida fora é pecado. Me sinto mal quando não raspo o prato. Talvez meu pai nem saiba, mas herdou dela essa mania de passar a graxa de comida no cabelo, no rosto. Cheira bem, não cheira não, mas eles se conservam. Meu pai não aparenta a idade que tem, minha avó não parecia ter a idade que tinha. Há quanto tempo ela vivia? A avó tinha esquizofrenia, mas quando criança eu não sabia e ria. E ria cuidadosamente quando ela repartia os sulfites, esfarelava o fumo de corda e fechava um cigarro bem apertadinho e oferecia para os meus sobrinhos e recomendava a ela: eu fiz para vocês bem feitinho, mas estou com preguiça de fazer outro. Vocês são irmão, não se esquece. Irmão, é só um para vocês dividir. Eu aconselhava a gente a subir em árvores franzinas que não nos aguentavam. Uma bondade que nasce em gente ruim, maldade talvez. Eu sempre quis ter casa de vó para dormir, cafuné para receber, mimada. Eu sou mimada. Não aprendi a amar pouco, quero tudo, todo. Desde muito nova eu já tinha inventado uma avó para mim. Parece que ela nunca me serviu bem. Eu que tenho uma mãe que ama agigantado, queria um amor de vó maior. Eu queria usar um crochê feito por ela, uma coxa de remédio que ela esculpiu, um bolo com caldo, um abraço de alfazema, uma bronca, um conselho, nada. Eu nunca tive nada da minha avó, a não ser o medo de ser igual ela. Eu nunca tive nada da minha avó, a não ser o medo de ser igual ela. Eu nunca tive nada da minha avó, a não ser o medo de ser igual ela. Eu nunca tive nada da minha avó, a não ser o medo. As vozes dos outros sempre me diziam: vó viva é um presente. Eu nunca entendi. Na época eu tinha 2 avós, essa e outra que eu nunca nem vi. Todas as vezes que eu ia na casa dela passear, sempre ficava triste quando ela dava tchau no início da escada com uma coisa que deveria ser um sorriso. Ela tinha um rosto chafurdado em rugas e expressões que não se diferenciavam. Tinha esse quase sorriso cristalizado na cara, que mesclava com uma expressão de assustada. Eu ficava triste, nem era de saudade, era de tristeza, de como tudo ali era estático, como os dias não passavam, como tudo permanecia lamentavelmente no lugar. Eu merecia uma avó que me amasse na minha medida. Os livros poucos que ela tinha na estante carregavam a história escrita por outras pessoas, e as delas inventado uma caligrafia difícil de ser decifrada. Redigia rezas para deuses
De nada. Eu tinha que ter mais memórias para adiar o fim dessa invenção. Mas eu dela tenho pouco e pouco sei, assumo que tenho buracos enormes e impreenchíveis. Esse é o primeiro que eu ouso nomear, a palavra que se julga urgência salta, e quando a gente se dá conta é sobre ela que estamos falando. E quando a gente se dá conta é sobre a gente que a gente está falando. Eu tenho um texto tão bonito no bloco de notas do celular, um texto que abençoa, pragueja, deseja, intui, um texto bonito, mas é esse aqui, por vezes sentido maldito, que se lança na cabeça e me chafurda em difíceis recordações, que me soca o estômago e me afaga as vísceras. É ele que se lança e se joga sem medo de ceifar o que já não vive, mas que morto não está. Eu sei pouco da minha avó. Ela já estava ali encarando o abismo, beirando o fim. Meus pais acharam que tirar a bebida de alguém ia ser uma ótima ideia. Tirar a bebida da vida de alguém que bebeu a vida inteira seria prudente e cauteloso. Eu nunca vi minha avó sóbria. Parecia que vivia numa ressaca marítima. O mar nasceu do choro da minha avó. Ela chorou cedo. Proibiram-na de beber numa tentativa falida de prolongá-la. E, para surpresa de todos, ela adoeceu. E foi a primeira vez que eu a vi sendo internada. O médico disse que ela bebera a vida toda e que isso já era condição vital, que tudo que ela estava sentindo era a ausência do álcool no dia a dia, mas que voltar a beber seria mais prejudicial ainda. Como é possível tirar o mar da casa e como faz para retornar? Se a loucura é um dos meios que o homem perde a liberdade, a loucura é um dos meios da mulher preta não saber o que é liberdade. Quantos roubos lhe alcançaram a ponto dela saber que é assim que me sinto a cada conversa? Roubada, pouco livre, sem juízo, me disse sorrindo, um riso ainda não contemplado, um líquido escorreu dos seus olhos. Lágrima, acredito. Ela dormiu e eu nunca tive coragem de perguntar se ela conheceu o mar. Imagina, alguém que nunca sentiu o mar, nem o vento que o mar faz. A chance que a gente tem de pensar que é doce é só porque o mar é todo sal, ou de ser compreendida por ser igual. A areia faz cócega no pé, o sol que faz arder os ombros, a água que enruga as mãos, o mormaço, a chance de ser quente, o mar e suas pequenas grandezas. Ao menos ela tinha chorado, e chorar é um jeito que a divindade deixou da gente carregar o mar dentro. A minha avó me deixou vê-la antes de partir. Eu a vi sem a dor dos abusos e estupros, sem o cheiro do conhaque, sem a ausência da esperança. Eu queria dizer que aprendi cedo a escrever abuso, que eu vejo vulto, que às vezes não escuto, que eu tenho medo, que morro todo dia um pouco, e bem cedo. Mas aquele era um convite para vê-la e eu vi. Sempre penso, se ela descobrisse que o nome da cabeça é Ori e lhe cuidasse, ficasse menos sozinha e alguém de fato amasse e zelasse. Eu reinventei tanto de você, a ponto de desejar que a senhora não tivesse nascido. Ela nasceu e, por sorte, a morte lhe beijou cedo a face, ela e a morte, juntas, desnudas, numa praia de areia escura e bonita, igual a morte. E bem ali ela viraria deusa, que não teme nada, uma deusa que se autonomeia como bem quer, sábia, lúcida, consciente, corajosa, lúcida, um sonho lúcido, ela e a morte fecundando o futuro de lembranças e árvores genealógicas. Se ela não tivesse nascido, seria uma deusa universalmente conhecida como a mulher que se deu à morte para que a humanidade preta pudesse ser humana. Se ela não tivesse nascido, cada vez que brancos homens levantassem as saias de pretas peles, ela, de mãos dadas com a morte, fariam jorrar um gozo, um infortúnio branco, tão branco quanto a pele que jorra, e morreria ali. Todo desejo de posse com a própria morte. Ela não nascer seria o fim da desesperança, de tratados mal feitos, mas ela nasceu e viveu, ela nasceu e fim. Dia desses eu saí do banho e senti o cheiro dela. Saí de casa correndo, chorando e com medo. Pedi desculpas pelo medo, mas ela é o passado que assombra o futuro. Eu já sei chamar minha cabeça de Ori e me cuido. Mas ela é o passado, o futuro que eu refuto, cuido, reconstruo e ainda assim refuto. Esse texto passou por muitos olhares e um dia me disseram que o fim chega abrupto demais. Mas você já viu Pele Preta flertar com a fleuma, calmaria, ver bem lânguido o passar dos dias? Nem eu.
Esse texto é uma armadilha. Preto morre do nada, todo dia. Como imaginou que eu lhe daria essa fatia? Eu mexi tanto nesse texto enquanto eu também morria, escrevendo numa sala de aula que achava abrupta demais, com pessoas que teciam elogios aos pretos e suas palavras pretas sem o tempo de aquecer a palavra. Abrupto demais. Erguei um texto numa estrutura pálida, abrupta demais, enquanto matava ela dentro da minha memória. Abrupta demais. O fim é esse mesmo. Abrupto. Não tenho outro. Sinto muito. Muito obrigada. É só para terminar feliz, tá? Aí, do naufrágio ao mergulho, tem uma apresentação que se chama Barco, onde eu faço com os artistas Batucaê e Alessandra Lenor. Então eu vou chamar vocês para a gente puxar num coco, tá? Só para a gente desce, mas a gente sabe levantar também, tá bom? Então vocês batem palma num coco, tá? É um poema do livro. Ser poeta é isso. Ser poeta é isso. Escrever um livro pra extrair um poema. Escrever um livro pra extrair um poema. Ser poeta é isso. Ser poeta é isso. Escrever um livro pra extrair um poema. Escrever um livro pra extrair um poema. Eu sou o poema. Eu sou o poema. Ser poeta, ser poeta, ser poeta é isso. Que haja poesia na nossa vida, momentos de encontro. Muito obrigada. Obrigada pela paciência e pelos ouvidos. Olha, se poesia é esporte, eu tô suada, hein?